Procure na sua Bíblia a epístola que o apóstolo Pedro escreveu. Nós vamos para a segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu. 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro 3, vamos iniciar além desse capítulo. Segunda Pedro 3, no primeiro versículo: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O texto é longo, mas Deus vai falar muita coisa com você. Você pode sentar um pouquinho? Eu quero fazer uma abordagem hoje sobre esse nosso tema da criação, principalmente no que diz respeito a como a gente lida com o desconhecimento, como a gente lida com a ignorância. Essa palavra é um pouco forte no nosso linguajar português do brasileiro do dia a dia, quando a gente fala de ignorância, mas a ignorância, quero que você entenda, ignorância em termos de desconhecimento. Como a gente lida com a ignorância, com o desconhecimento, como a gente lida com as mudanças, e elas acontecem, elas existem, e como a gente lida com o tempo, com o prazo em que essas coisas acontecem. Essas três coisas, esses três pilares farão parte da minha abordagem hoje sobre a criação. E o apóstolo Pedro, pescador, um homem que muitos julgavam comum, porque ele mesmo vai se identificando e diz: eu não sou douto, porque ele estava se comparando naquela fala registrada em Atos, de que ele não tinha o mesmo tipo de formação dos sacerdotes daquela época. Então ele olhava no espelho, né? Ele olhava no espelho e se via como uma pessoa comum. Se vivesse na nossa época, ele ia dizer: eu sou como você, tal qual você, eu também sou. Então eu sou um trabalhador, um pescador. Ele ia lá, ele é um trabalhador como a gente é. Ele tinha que vivenciar as coisas do dia a dia como a gente tem que vivenciar, mas ele também era um apóstolo. Então às vezes a gente tenta diferenciar as coisas. Um sacerdote, mas um sacerdote que, por exemplo, também entendia do que era acordar cedo e buscar a sua própria caça, e buscar a sua própria comida. Eu brinco lá em casa, quando eu saio para trabalhar, vou pegar a caça, né? E aí eu estava assistindo um jogo, e o narrador do jogo, quando voltou do intervalo, ele falou: estamos de volta! E o cara que estava comentando com ele, porque todo narrador faz isso, né? Estamos de volta, aqui a apresentação, vai começar o jogo de novo. E aí o cara que estava do lado dele disse: você faz isso com a sua esposa quando chega em casa? E aí, estamos de volta, porque já virou um jargão seu. Aí você virou para mim: tu devia inventar umas coisas dessas. Eu não inventei, eu estou fazendo do mesmo jeito, gente. É vexatório até. Abro a porta de casa e digo: estamos de volta. Só para mexer um pouco com a casa, mexer um pouco com a família, só para gerar um sorriso novo. A gente tem que fazer essas coisas quando chega na nossa casa, gerar um sorriso novo. Isso é uma mudança nova, é um novo ar. Todo mundo olha e diz: não vai dizer hoje? A Mariel foi a Marjorie na semana. Não vai dizer hoje? Vou dizer: estamos de volta. Já tinha entrado em casa já. Estamos de volta, chegamos de novo. A alegria da casa chegou porque eu cheguei com a caça. A alegria da casa chegou porque eu cheguei com a caça. Pedro sabia o que era chegar em casa, porque ele era um trabalhador. Saía para trabalhar, depois chegava em casa.
gente como a gente. Hoje a gente veio aqui para o culto. E aí Pedro escreveu para a gente. Mas não é um qualquer Pedro, é um Pedro como a gente. Um Pedro assim como eu, como você. Ele pode falar de fé porque é a mesma fé que nós temos. A fé que nós aqui, que saímos de casa toda semana para trabalhar. Pedro entendia isso. E ele estava querendo ensinar para essas pessoas. Pessoas que nem ele. Então estava querendo ensinar para mim. Estava querendo ensinar para você. O que eu quero trazer, Pedro, é para próximo da gente. Pedro não está distante. Pedro, o apóstolo de Jesus, não sabe nada da minha vida. Ao contrário, ele é como a gente. Pedro, como eu, como você, escreveu essa carta e deu aqui para a gente três abordagens do que a gente faz quando a gente trata com ignorância, quando a gente trata com as mudanças da vida e quando a gente trata com o prazo que essas mudanças trazem de impacto para nós. Nesse pequeno trechinho que eu li, junto com você, dessa carta de Pedro, a segunda, ele deixa isso claro, ele escreveu uma antes, mas nessa segunda eu tenho que trazer para vocês uma ideia que vocês não podem perder, não podem tirar da frente de vocês quando se trata de Jesus Cristo. E ele tenta fazer esse ensino abordando a criação. Deu para perceber pelo texto, né? Ele fala sobre o princípio de tudo. Ele fala principalmente de pessoas que não acreditam. Tem gente que não acredita e se torna escarnecedor. São escarnecedores da palavra que gerou o princípio. E ele, depois a gente entende na Bíblia, e se você quiser tem uma série de vídeos, todo começo do ano a gente faz essa série de vídeos sobre criação, todos vocês aqui são cientes disso, e está disponível na internet, você pode ver de novo. Se esqueci, não peguei muito bem essa ideia, você pode ir lá e ver de novo. Então está lá exposto na internet a nossos estudos sobre a criação de tudo. Então a gente entende que na criação de tudo houve uma coisa invisível que gerou tudo que é visível, e foi a palavra. Pedro lembra isso aqui. Ele disse: virão escarnecedores e eles se esforçarão, porque toda vez que alguém quer explicar a criação excluindo Deus dela, tem que se esforçar muito, tem que se esforçar demais para tentar deixar claro que Deus não está fazendo parte daquilo. Enquanto que para a gente é normal, é natural. Você atua com fé e diz: Deus criou. Onde que eu vejo isso estabelecido? Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio de tudo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí ele recomenda: por isso os homens que nisso não acreditam são indesculpáveis. Porque toda vez que a gente observa a natureza, a gente está vendo, está aí o resultado do que Deus criou. Se você quiser ignorar isso, toda a natureza, aí você tem que se esforçar muito para tirar Deus desse processo. Porque tudo no equilíbrio que se está, você roda pesquisando, roda, tentando criar as teorias, e no final você vai se debater com uma pergunta-chave. Mas disso aí, a partir disso, como foi criado? Qual foi o princípio? Qual foi o início? Toda vez que eu vou pesquisar sobre isso, eu me deparo com várias teorias. Várias teorias, inclusive, certificadas por maiorias. A maioria acha isso. Maioria de determinados cientistas, maioria de outra linha científica, a maioria de outros pensadores, a maioria de outros filósofos acreditam naquilo ali. E no final você se depara com isso. Mas você foi reduzindo, regredindo até que chegou nesse ponto. Mas desse ponto, como criou? E as respostas são comuns. De repente, aconteceu do nada. Porque se algo de repente aconteceu, então aconteceu de quê? Sempre tem ainda outra pergunta. E alguns filósofos antigamente já tinham esse pensamento. Se você ficar perguntando, e antes disso? E antes disso? E antes disso? O que tinha? Porque normalmente não se tem a resposta. Começou de uma célula. E essa célula começou de onde? Não, essa célula começou de uma explosão. E essa explosão começou de onde? Começou de... Eu acho que está fazendo pergunta demais. Melhor a gente parar por aqui. Lê o meu livro. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Lê o meu livro. Mas me responda uma pergunta assim. Lê o livro. E sai das costas e vai embora. Então sempre vai ter a última pergunta.
que não dá mais para ignorar. E agora? Aí Paulo diz, bem, são indesculpáveis, está aí na frente de vocês. Eu estava assistindo ontem um documentário, um geólogo estava querendo explicar as formações rochosas. E ele começou a mostrar padrões nas rochas. As montanhas que cresciam muito, as montanhas que cresciam pouquinho, e aí mostrando as diferenças delas, as rachaduras que tinham nas rochas, a forma como a rocha é feita. E ele começou a se referenciar aos padrões, e eu comecei a lembrar de alguns padrões que eu estava fazendo com as minhas filhas na praia. Fazia um castelinho de areia, quem nunca fez? Até que vem a onda e faz o que com o castelo? Destrói tudo. E na hora que destrói, forma um padrão na areia. A gente nunca liga para isso, porque a gente está brincando com criança, derrubou e tal. Mas quando a água banha o castelo, que a água vai embora, o jeito que a montanha de areia fica é um padrão. E o jeito que ele mostrou os padrões das rochas lá, iguais, do mesmo jeito. Em água, tudo se formou. Meu Deus. O cara teve a brilhante ideia de mostrar os padrões e dizer, isso aqui tudo só pode ter sido resultado de água. E eu já sabia, na mesma hora eu lembrei desse versículo. O que é que Pedro, o pescador, falou? Tudo começou em uma coisa, no primeiro princípio. No princípio começou com água e com a palavra. A palavra e água. Meu Deus, está aí, ó. Qualquer montanha mais alta que você vá, água. Qual é o padrão? Mas aqui é um meio do deserto. Gente, meio do deserto. Ele estava no meio do deserto. Ele disse, está aqui o padrão. Esse padrão aqui é o mesmo padrão que a água cria. O mesmo padrão. Pedro, o pescador, sem artigos científicos publicados. Não é 100 de 100 não, sabe? É sem nenhum. Nenhum artigo científico publicado. Pedro pega e escreve essa carta para mim e para você. Pessoas que não sabiam exatamente a teoria científica por trás, mas ele pega e diz isso, olha, no começo, no princípio, água e a palavra. Aí ele diz, que a primeira abordagem que eu quero fazer aqui, nem sempre as coisas vão permanecer desse jeito, a não ser a palavra. O que é que permanece, gente? A palavra. Princípio, água e palavra. Depois que a água destruiu tudo, porque a água criou pela palavra e depois destruiu. Depois que destruiu, qual foi a promessa de Deus? Nunca mais será destruído pela água. E hoje nós temos arco-íris, para lembrar a gente disso. Pedro começa esse capítulo 3 dizendo, se lembrem, eu quero que vocês se lembrem das coisas, se esclareçam pelas lembranças. E agora eu quero puxar de você isso. Qual foi a lembrança mais forte que vocês aqui, desse ministério, dessa igreja, qual foi a lembrança mais forte que vocês têm das palavras que a gente fala aqui sobre a criação? Puxa agora pela tua lembrança. Qual foi? Meu Deus, eu já ouvi falar sobre isso em algum canto. Ah, já sei, o pastor pregou sobre a criação naquele ano. Qual ano? Bem, talvez não lembre do ano, mas que ele pregou isso, ele pregou. Então qual é a mensagem que você lembra? Ele fala, ele puxa para a memória. Eu quero trazer para a memória de vocês isso, para que vocês não caiam no escarnecer das coisas. Não caiam no escárnio das coisas. Vocês não virem escarnecedores. Vocês têm que lembrar das coisas. Eu tenho que lembrar que nem tudo é estável o tempo todo. Quando Deus criou pela água e pela palavra, podia ter sido o resto da eternidade daquele jeito. Ele resolveu destruir pela água. Depois ele fez uma promessa. Não será mais destruído pela água. Mas a promessa que ele fez é que nunca mais será destruído de jeito nenhum. Não é assim que o Apocalipse revela. Será agora uma promessa. Na segunda vinda, a destruição será pelo fogo. Não será mais pela água, mas será pelo fogo. Então água e palavra criaram tudo. Nunca mais será destruído pela água, mas será destruído pelo fogo. Então eu tenho um ciclo. O ciclo da água, gente, acabou. Foi criado palavra e água, a água destruiu. Pela palavra, nós temos o que vivemos hoje. Nós estamos agora nesse ciclo. O ciclo que, pela palavra, aguarda a destruição pelo fogo. Me entendam, tá? Primeira fase passou. Estamos numa outra fase. Depois dessa fase, o que é que ele ensina? A palavra de Deus ensina que, ela sim permanece para sempre. A palavra ensina que será também destruído pelo fogo, para que a gente tenha novos céus e nova terra.
vai mudar tudo de novo. Agora a minha pergunta para mim, que fica para mim, é a pergunta que eu faço para você. Quantos de nós aqui estamos preparados para essa mudança? Porque na primeira mudança, que foi a destruição pela água, tudo mudou. Quem estava preparado? Você lembra? Gênesis capítulo 6. Quem se preparou para a mudança pela água? Quem entrou dentro de uma arca? Noé. E agora, quem aqui está preparado pela mudança que vai vir, ocasionada pelo fogo? Porque a palavra permanece. Então a palavra vai usar fogo para que tudo seja destruído. E aí tenhamos novos céus e nova terra. Quem agora está preparado? Qual será a nossa nova arca, digamos assim? Quem agora está preparado para embarcar e se proteger de tudo isso? Essa é uma grande pergunta que a gente vai ter que usar de fé para dizer em que a gente confia. Os resultados do que prometeu e cumpriu estão às nossas vistas. Porque ele disse para Noé e para todo mundo que vai ser destruído pela água. Muita gente não acreditou. Noé, com fé, acreditou. E os resultados estão nós vimos. Está a olhos nus. Até o geólogo que não acreditava, ele olhou os padrões e disse: água. Então é muito claro, é muito evidente, o que foi prometido no passado se cumpriu. Hoje nós aqui estamos numa expectativa. Nós esperamos uma outra promessa: a destruição pelo fogo. Você vai pagar para ver? Porque é a olhos vistos, todo mundo vê, foi destruído pela água. Não, mas eu prefiro não acreditar. Bem, é a sua escolha. Mas que está explícito está, a promessa que foi feita se cumpriu e foi feita agora uma outra, vai ser destruído pelo fogo. Você quer estar em que barco quando isso acontecer? Quando cava na areia, está visto, a natureza mostra o tempo todo. Onde a gente olha, a gente encontra esse padrão. Deus existe, não dá para ser escarnecedor. Esses homens são indesculpáveis. Eu não quero estar nessa categoria, são indesculpáveis. Vai ser perguntado e vai dizer: você não viu a natureza? Você não olhou, não percebeu? Antes de ontem, faltou energia lá onde eu moro. E eu tive a graça de ir para a varanda do meu apartamento. Estava um dia meio que chuvoso, friozinho. E eu fiquei olhando o céu. Fiquei observando o andar das nuvens, algumas gotas caindo. Um momento de contemplação desse vale muito. Você pode colher ouro de um tempo desse de observação. Observa. Um dia antes a minha esposa tinha passado comigo. A hora de você sentar e sentir o que é que está do seu lado. Perceba, né, o que é que está do seu lado. Dá pausa. Para um pouco. Agenda, tem que cumprir a próxima tarefa. Para um pouco e percebe o que está do lado. E eu fiz esse exercício que ela me ensinou. Parar um pouco e perceber o que está do lado. Aí você vira um indesculpável, porque é impressionante as grandiosidades das coisas. Eu ali olhando para o céu, uma luzinha se acendeu lá no horizonte. E eu sabia o que era, um avião, tá? Não era nada demais, é um avião, tá? Porque eu sei que ele faz a curva naquela região ali. Eu já observei várias vezes. Aí só aquela luzinha acendeu no horizonte. Aquele avião vai pousar. Eu vou acompanhar esse avião até ele desaparecer no lado do aeroporto ali. Eu quero acompanhar essa maravilha que é um troço de toneladas voar. Cara, que maravilha isso! Mas ele só voa. A primeira resposta que veio na minha mente: porque o homem, com a sua engenharia maravilhosa, construiu tal. O homem só descobriu que se ele forçar em cima do empuxo do ar, ele pode levantar qualquer coisa. Mas e o ar? Quem criou? Senão não existia nem aquela aeronave voando. Cara, essas coisas me veio eu observando um ponto de luz flutuando no meio do horizonte. Essas coisas vêm para você, vêm e te revelam, vêm e te trazem esse afago. Aí você fica um indesculpável. Me desculpe, mas é indesculpável. Não dá para não considerar, não dá para ignorar Deus nessa história, porque essas coisas vão ser abordadas. Eu não posso simplesmente passar a vida toda aqui e não filosofar sobre essas coisas. Eu até falei para a Tusa hoje, eu anotei aqui. Olha só o que é que Sêneca deixou registrado. Enquanto nós estamos adiando, a vida passa.
eu não posso ser um indesculpável. Enquanto a gente fica adiando, a vida vai passando. Tem uma abordagem que não é desculpa de Deus. Terminou com água. Aí ele prometeu, vai acabar com fogo. 35 anos depois da ressurreição de Cristo, que os anjos disseram, olha, esse que está subindo, ele vai voltar. A segunda vinda vai vir, tá? Ele vai vir, a segunda vinda. 35 anos depois, Pedro escreveu essa carta. E ele escreveu dizendo, vai vir. Eles já estavam esperando há 35 anos. E Pedro tentou alertar, olha, tem gente que está dizendo, olha, não está vindo não. 35 anos já passaram, ele não veio ainda. Ele não vem mais não. 35 anos. Quantos anos nós aqui estamos esperando? Quantas gerações já se passaram desde essa carta de Pedro até que chegou os dias de hoje? E ele não veio ainda. Mas você tem coragem de dizer que ele não virá? Quando a gente olha para uma montanha e o geólogo no meio do deserto diz, isso aqui é marca de água. Isso aqui foi construído por água. Isso aqui só está desse jeito, por água, no meio do deserto. Aí você tem coragem de dizer, vem mais não, né? João também escreveu na sua terceira epístola, filhinhos, já é chegada a última hora. Se naquela época que João escreveu já era a última hora, imagina agora. Imagina agora. Eu não quero ser um indesculpável de dizer, não, esse negócio vai passar. Tudo passa. Mas a mudança, quando vem, ela acontece rapidamente. Ela pode demorar 1000 anos. Porque Pedro também diz, né? Porque para Deus é como se fosse 1000. Um dia é como se fosse 1000 anos. A constante de tempo é diferente lá. Mas eu fico impressionado. Pode até demorar. Mas quando vem, é como um relâmpago que corta o céu do Oriente ao Ocidente. Não é assim que está falando? É bem rápido. É bem rápido. Uma pessoa me contou uma história uma vez. Que a mulher tinha chegado, tinha saído de casa, deu um beijo no esposo. Uma família linda. Deu um beijo no esposo e foi para o aeroporto porque ela ia viajar a trabalho. Chegando no aeroporto, o voo foi cancelado. E ela foi realocada para o voo do dia seguinte. E ela olhou no relógio, bem, 5:30 da manhã, não tem como, né? Voltar para casa, ver se eu ainda durmo um pouquinho, já que o voo é só amanhã. Voltou para casa. Quando ela entra em casa, ela encontra a vizinha agarrada com seu esposo. Agora uma pergunta que fica é, a vida dessa mulher mudou nesse segundo ou não mudou? Um impacto que mudou a vida drasticamente no mesmo instante. Um pouquinho de tempo. 32 anos de casado. 32 anos de casado. Demorou. Mas quando mudou, foi com impacto. Mudou, acabou. Rapidamente. Como que você lida com vai destruir por fogo? Vai começar com um relâmpago que vai ser de um lado a outro. Como é que a gente lida com a mudança dessa tão rápida? Eu não sei. Rapidamente pode acontecer alguma coisa que muda a nossa vida. Rapidamente. A gente, quando começou a entrar aqui nesse lugar, nesse templo, a gente veio tentar ajustar ao máximo possível para começar o primeiro culto. E aí tinha esse vidro famoso que tem aí. E a gente foi levantar. Gente, num segundo, tudo mudou. Num segundo, cortou meu braço, que eu até hoje tenho uma marca para me lembrar. No segundo, o Stephanie ali também. E o cara que estava ajudando, que não tinha nada a ver com a história, até ponto levou, né, Stephanie? Até ponto o cara teve que fazer porque se cortou. Gente, num segundo, ninguém estava nem esperando. Num segundo, tudo mudou. Rapidamente, quando acontece uma mudança, e pode mudar a direção completa da sua vida. Tinha um esportista que o cara era famoso, de uma família famosa, habilidoso com barcos, habilidoso com o mar. Ele sabia manejar, tinha até medalhas. Sabia manejar a vela de um lado para outro sem nenhum problema. Um dia, não estava competindo, era fim de semana, com a família, vamos velejar, vamos. Começou a velejar. Foi para um lado, foi para o outro, um barco vinha, a hélice do barco decepou a perna dele. Alguém lembra desse cara?
decepou a perna dele, mudou a vida dele. Num fim de semana de lazer, mudou a vida dele. O que ele já conhecia, já tinha prática, tinha experiência, mudou a vida dele. No instante, as coisas podem mudar. A segunda abordagem que eu faço é mudança. Eu não posso simplesmente ignorar as coisas e partir para, isso não vai acontecer. Ou então entrar numa discussão movido por paixões. Normalmente a ignorância da gente, o desconhecimento, nos leva a nos mover por paixões. Você se apaixona por aquilo ali e defende drasticamente. Eu aconselho um livro, 1984, é o título da figura. Eu li esse livro, um professor de inglês, na verdade, tinha me indicado, e eu li esse livro, ele me indicou em inglês. Eu li o livro em inglês, meio que sem entender na época, mas depois eu procurei o livro em português e, meu Deus, é um impacto. É quando você está no meio da ignorância e você defende a ignorância com unhas e dentes, porque você simplesmente se apaixonou pelo que você só conhece. Você vai entender o que significa lá, muita coisa. Big Brother, inclusive. Mas a mudança que vem pode mudar a sua vida drasticamente, mudar a direção da sua vida drasticamente. E a última abordagem que eu quero fazer é de prazo. Quando isso dura? Quanto tempo isso dura? Pode durar 1000 anos. 35 anos da carta de Pedro, até 2023 que a gente está aqui. Quanto tempo durou e aqui ainda não aconteceu? Pode ser que aconteça amanhã. Pode ser que seja rapidamente. Pode ser que a gente acabe o culto aqui e o céu seja riscado por esse relâmpago e tudo comece. Até que tem um outro prazo que aí sim, esse prazo é eterno. Novos céus, nova terra, eternamente. Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É a referência que eu estabeleço um prazo. É rápido, mas quando ele vier, muda tudo de novo. 3 abordagens para a gente pensar agora sobre as nossas vidas de hoje. O que é que você ignora? O que é que você não conhece? Tudo aquilo que eu não conheço, eu não controlo. Você não sabe, você não pode controlar. A minha pergunta é, o que é que vai acontecer amanhã no seu trabalho, por exemplo? O que vai acontecer amanhã no seu trabalho, você sabe? Qual é a terceira ligação que vai ter no seu celular amanhã, você sabe? Qual é a notícia que vai chegar para você por e-mail amanhã, você sabe? Ninguém sabe. Você pode controlar isso? Não. Isso pode causar uma mudança em você? Pode. Essa mudança tem prazo? Ela vai acontecer quando? Não sei. Eu estou esperando um contato de uma pessoa, porque eu fiz uma proposta, eu estou esperando que ela me dê um contato de resposta. Então fiz uma proposta e eu quero um contato de resposta. Essa pessoa já me mandou uma primeira dizendo, não estou te respondendo ainda, vou te responder depois. Quando? Ela não disse. Mas eu controlo isso? Não. Se eu não controlo isso, faz parte do meu desconhecimento, eu não tenho como controlar. Se eu não controlo isso, se eu não controlo isso, se eu não controlar a minha ansiedade, eu vou tentar estabelecer prazos, e esses prazos vão me causar mais ansiedade ainda. Me entenda. Eu estou esperando a resposta, eu vou já te responder. Já me respondeu? Você já respondeu? Assistiu aquele filme do Shrek? Que o burrinho ficava falando? Tá perto? Tá perto? Tá perto? Chegou? Chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Até torrar a paciência de todo mundo. Então tem sempre essa ansiedade que fica nos acusando. Quando é? Quando é que ele vai voltar? Estava todo mundo preocupado. E tá vendo? Ele não voltou. Então é mentira o que ele prometeu. Mas o que ele prometeu tem muitas marcas espalhadas pelo planeta dizendo, ele cumpre tudo o que ele promete. Então a segunda vinda dele vai se cumprir, porque o que ele promete, ele cumpre. Então novo céu e nova terra vai se cumprir, porque tudo que ele promete se cumpre. Aí você começa a entender a quem você dá os controles da sua vida, e isso acaba com a sua ansiedade. Você não controla o que você ignora, você não controla as mudanças da sua vida, porque aquela mulher que chegou na casa depois do voo cancelado, ela não tinha como controlar aquilo. Mas ela percebeu, foi um impacto, mudou a vida dela. E você não tem como controlar prazos de nada.
Porque para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. Eu não tenho como controlar prazos. Como será 2023? Eu quero que seja um ano de mudanças para mim, eu quero que seja um ano de mudanças para vocês, eu quero que seja um ano de mudança para a nossa igreja, eu quero que seja um ano de mudanças. 2023, mudança para melhor, é o que eu quero, é a minha oração, é isso que eu peço. Mas tem coisas que passam do meu conhecimento, eu ignoro, eu não sei, eu não compreendo, eu não sei dizer, eu não sei te explicar. Eu tenho como controlar isso? Não. Então eu não posso adoecer pedindo uma mudança que eu não sei, que eu não conheço. As coisas vão mudar. E quando mudar, eu tenho que estar pronto, preparado, porque quando muda, muda rapidamente. Quando muda, muda rapidamente. Pode demorar para começar, mas quando começar, já termina, porque muda rapidamente. Eu não tenho cuidado de prazos. Quando vai acontecer? Eu não tenho cuidado dele. Mas quando acontecer, eu tenho que estar preparado, porque quando acontecer, vai ser rapidamente. Quando acontecer, mudou rapidamente. Todos nós aqui fizemos oração no final de 2022 e apresentamos a Deus coisas que a gente gostaria que acontecesse nesse ano. Já tá finalizando. Hoje é o último culto de janeiro de 2023. Quanto que já mudou? Talvez a gente nem perceba. Talvez não tenha mudado nada. Não sei o que mudou. Mas a mudança que você pediu pode acontecer rapidamente. Quando acontecer, se prepare, porque você vai ter um curto prazo para se readaptar. Muita coisa tem que mudar. É o que a gente pede. Meu Deus, muda! Mas quando muda, muda rapidamente. Esteja pronto. Para que você não perca as suas esperanças. Não perca sua fé. Para que você não desanime. Eu tenho que cuidar da minha mudança, porque quando ela vier, é rapidamente. Eu tenho que ter meus planos ajustados. O ansioso adoece esperando prazos que nunca se cumprem. Toda vez que eu espero um prazo e não se cumpre, a ansiedade dobra, parece que piora ainda mais. E eu fico esperando e não se cumpre, parece que piora ainda mais. Aí, o que é que Pedro nos aconselha? Isso é um conselho para mim, é um conselho para você, é o conselho que ele escreveu para os discípulos dele. Vai ter novo céu e nova terra. Entendemos isso, tá? Pronto, fechou. Se entendeu isso, não tem mais ansiedade. Não tem mais. Vai ter, vai. Ele prometeu, ele vai cumprir. Não se preocupe. Nós já temos isso fechado. É garantido. Já está na nossa fé. Vai se cumprir. Eu preciso ficar perguntando se já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Não preciso. Pedro afirmando isso, ele está dizendo, olha, não é. Desculpa. Ninguém cita isso aqui. Para Deus um dia é como se fossem 1000 anos. Ninguém cita isso como desculpa porque não se cumpriu ainda. Cita isso como um certificado. O meu tempo não é o tempo de Deus. E eu quero que as coisas da minha vida aconteçam no tempo dele. No tempo dele se cumpre. 3 perguntas que você tem que responder hoje. Hoje mesmo, hoje. Deus falou comigo nessa mensagem? Olha aí para dentro de você e verifique. Deus falou comigo com isso tudo? Será que era comigo essa abordagem da minha ignorância? Essa abordagem das mudanças da minha vida? Essa abordagem dos prazos que eu tenho expectativa? Deus falou comigo? Segunda pergunta, o que eu entendi do que Deus falou comigo através dessa mensagem? Você entendeu o que de tudo isso que foi exposto? Falamos desde criação, passando pelos caminhos da ciência, até chegar na nossa abordagem, daquilo que muda na nossa vida, dos prazos que nós temos, daquilo que nós temos realmente fé, daquilo que nós realmente acreditamos. E a terceira pergunta, o que é que você vai fazer com isso que Deus falou para você? Porque isso pode fazer toda a diferença na mudança que vai vir. E a minha oração hoje é que Deus mande mesmo essa mudança, que mude, que venha mudança sobre todos nós aqui, sobre você que está assistindo o vídeo na internet, venha mudança sobre a sua vida. E quando essa mudança chegar, que a gente saiba o que fazer com ela. Chegou a mudança que você tanto pediu. E agora, o que você vai fazer? Eu vi um videozinho ontem de um bilionário. Depois eu vi que era, na verdade, uma piada, uma brincadeira que eles estavam fazendo. Eu vi o bilionário chegava do aeroporto e ele, eu estou atrasado, vai ter reunião, eu estou atrasado. Esse carro aqui, eu quero esse carro. E era uma mãe de família que estava colocando o cinto nos gêmeos.
eram crianças pequenas, estavam colocando a cadeirinha, né, no cinto da cadeirinha, colocando o cinto na cadeirinha dos dois, porque ela estava no aeroporto e ia embora no carro. Ele, esse carro é seu? Com as portas abertas, ela, sim, é meu carro. Pois eu compro agora, está aqui o cheque, está comprado. Esse carro agora é meu que eu preciso ir para a minha reunião. Ela, não, mas espera aí, uau! O senhor está pagando tudo isso por esse carro? Eu vou só tirar meus filhos. Esses filhos são seus? Pois está aqui, ó, mais zeros aí, agora são meus também. Fechou a porta do carro e saiu. Ela, uau! Filhos, até mais, tá? Tchau. Mudou. Depois eu vi, era brincadeira, claro, né? Quer dizer, brincadeira, mas, né, de repente, né? Não, né? Não. Muda rapidamente. Eu pensei, meu Deus, muda rapidamente a vida, hein? É só acrescentar zero no cheque que muda. Mas apesar dessa brincadeira, às vezes pode chegar um choque desse. Um choque que dá uma mudança inteira na vida. Estava no jornal, classificados. Vendo Corsa não, olha Corsa, né, o Stephanie? Vendo Corsa não, vendo Corolla. Por quanto? Tu lembra? Por R$1. Eu quero ler o jornal? Não. Só pode ser piada, né? Mas já que é piada, vou ligar. E ligou. Eu queria comprar esse Corolla por R$1. É R$1 mesmo? Uma mulher atendeu. É R$1 mesmo. Pode vir agora. O primeiro que chegar aqui eu vendo. E ele, pois eu estou indo agora. E foi. Quando chegou lá não era verdade, estava vendendo mesmo. R$1. R$1. Ele, por que a senhora está vendendo Corolla por R$1? Porque a minha vida mudou. Meu marido chegou em casa dizendo, acabou, vamos se separar. Então quem fica com a casa, quem fica com os carros, quem fica com não sei o que, quem fica com não sei o que. Aí o Corolla eu deixo com você e você vende. Quando você vender o Corolla, metade é meu. Aí ela, então tá bom, eu vou vender esse Corolla hoje e a metade vai ser sua. Quanto foi que ela deu para ele? Bem feito. A mudança chegou, ela no instante eu sei o que fazer com a mudança. Pois toma. O que é que a gente faz com as nossas mudanças que chegam rápido? Tem que estar preparado, tá? Tem que estar preparado. Eu não sei nenhuma preparação melhor do que a confiança em Deus. Chegou a mudança rápida. Em quem você confia? Naquele que promete e cumpre. Aquele que tem certificados. O Deus que você confia, Ele cumpre o que promete? Meu amigo, vá lá no deserto, dá uma olhada no padrão que tem lá nas montanhas. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mudança rápida. O que é que você vai fazer? Você vai procurar socorro onde? Me diga. Onde? Naquele que eu deposito a minha fé. Porque Ele promete e Ele cumpre. Mudou rápido. Quem você procura primeiro? O gerente do banco? Mudou rápido. Quem você procura primeiro? O agente funerário? Mudou rápido. Quem você procura primeiro? O advogado do litígio? Quem você procura primeiro? Aquele que nunca falha. Prometeu e cumpre. Tem prova disso? Deserto. Vai lá. Lá você prova que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Amém?